Mas aqui eu quero falar para vocês também um outro risco que quase ninguém te fala, que é o risco de não crescer teu portfólio ou não gerar o crescimento e a renda que você precisa para manter o seu padrão de vida e para chegar ao seu objetivo. Então, da mesma forma que a gente fala muito sobre o risco do mercado, que o mercado é arriscado, que as ações, Deus o livre, você vai perder tudo, pouca gente te fala o que acontece se você não investir e se você não crescer, principalmente quando você está em um período de formação de patrimônio. Por exemplo, se você tiver um portfólio que cresce a 10% ou um portfólio que cresce a 3%, talvez com um portfólio de 10% você se aposente 10 anos antes. Talvez você tenha uma renda muito maior, você possa melhorar a sua vida. Enquanto que a 3% no Brasil, você está perdendo para a inflação. O que acontece se você perder para a inflação ano após ano? Eu vou falar isso lá na frente. Então, a primeira questão que eu queria mostrar para vocês, esse gráfico é o Bovespa. Esse é um gráfico bastante longo aqui. O Bovespa desde... meu óculos aqui está pequeno. Desde 95, desde a época do começo do real. Então, olha só a quantidade de sustos que a gente passou no Brasil. A gente teve agora o Bovespa caindo 30% desde junho, com a questão do Auxílio Brasil e do teto de gastos. A gente teve ano passado outro susto com a pandemia. Em 2018 teve um soluço com a greve dos caminhoneiros. Em 2017, quem se lembra do Joesley Day? Em 2016, foi aquela queda lá que o Bovespa estava lá embaixo com o impeachment. Aí também, com certeza teve mais coisa no meio do caminho, que eu não estou lembrando, mas a gente teve a crise financeira de 2008, que impactou o Brasil, impactou muito os Estados Unidos, mas também impactou o Brasil. A gente teve antes aí a crise da Rússia, a crise da Asiática, crise do México. Então, o que não faltou para o investidor brasileiro foi crise nesse meio do caminho. Mas a boa notícia é que todas as quedas passaram, as quedas passam. Se o tempo estiver do seu lado, você não precisa sair vendendo as ações enlouquecidamente. Porque se você tiver que vender na baixa, você não vai se recuperar. Mas a maior parte das crises passam se o teu portfólio for um portfólio bem montado. Então você não precisa ter tanto medo das quedas, desde que o tempo esteja do seu lado, desde que você não vai precisar do dinheiro o ano que vem. E eu queria também te mostrar razões para não investir. A gente sempre vai achar uma razão para não investir. Esse gráfico aqui são mostrando o índice S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, desde março de 2009 até hoje. E você poderia sempre se preocupar com alguma coisa. Eu, como gestor de portfólio, me preocupo demais porque eu estou cuidando do dinheiro de outras pessoas. Então eu morro de medo de perder o dinheiro dos meus clientes. Mas a gente pode esquecer que o mais importante é fazer o teu dinheiro crescer no longo prazo e desde que o tempo esteja do teu lado, qualquer crise vai passar. Olha só quantas questões nesses últimos anos a gente podia encontrar para não investir. Bom, nem vou falar da questão do Covid, esse gráfico cabe em 2019, mas a gente teve o Covid, a gente teve o trade war, a guerra comercial do Trump. A gente teve aqui uma queda em 2018, que ninguém nem mais lembra, mas teve uma queda bastante grande em 2018, no final do ano, quando o Fed falou em aumentar os juros e o mercado ficou todo preocupado. A gente teve uma queda aqui, pontual em fevereiro, que o Dow Jones caiu 1.175 pontos, foi uma das maiores quedas de um dia, sem contar as do Covid. A gente teve a questão do teto de gastos americano, que vai ter de novo aí mês que vem. A gente teve uma queda de 2011, que as ações caíram 20%, mas a gente nem mais lembra. A gente teve o vazamento de petróleo da BP. A gente teve o shutdown do governo americano, que o Senado estava brigando e não aprovou a lei. E o governo americano teve que, por um curto período de tempo, diminuir os custos e os gastos, inclusive salário de funcionário. A gente teve a questão dos países como Portugal, Itália, com problemas de pagar dívida. Então a gente tem um monte de questões para não investir. E se a gente tivesse ignorado tudo isso, e se o tempo estivesse do teu lado, o rendimento de março, desde o pico, desde o vale da crise financeira, da grande crise financeira,
até dezembro do ano passado, teria sido 500%. E se fosse isso, se esse gráfico tivesse atualizado, teria sido aí mais de 650%. Então a gente tem vários motivos para não investir, mas você não pode esquecer do risco de oportunidade, que é não crescer o teu portfólio. Então você tem que pensar, eu vou precisar desse dinheiro? Tempo é muito importante. Lembra as 3 coisas que eu falei. Eu tenho tolerância ao risco, eu tenho capacidade de assumir risco, são 2 coisas diferentes. Eu posso tolerar, mas eu posso não ter essa capacidade porque o meu objetivo está muito próximo. Posso ter o contrário, eu posso ter a capacidade, mas eu não posso ter a tolerância. E a outra detalhe que você tem que pensar é, eu tenho essa necessidade de assumir riscos. Se eu não assumir esses riscos, vai me faltar rendimento, vai me faltar dinheiro lá na frente. Então são 3 coisas muito importantes. E a boa notícia é que tem várias formas de minimizar o risco. E respondendo a Silva, a primeira é a questão da diversificação. Realmente, se o teu portfólio estiver bem construído, você consegue minimizar o risco. Então eu queria mostrar para vocês o rendimento, aqui no gráfico infelizmente não ficou muito bom, mas eu queria te mostrar o crescimento de 2 investimentos muito antagônicos nos últimos, aí o gráfico vai desde 92 até 2021. A primeira aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas a primeira é quem investiu numa mineradora chamada BHP Billiton. É uma das maiores mineradoras junto da Vale do mundo. E a segunda é a Johnson Johnson, todo mundo deve conhecer. O setor de mineração é um setor altamente cíclico, tem momentos que ele expande incrivelmente e tem vários momentos, vários períodos aí, talvez de 10, 15 anos, que ele não sai do lugar ou ele cai muito. Ele é um setor cíclico, ele tem ciclos muito longos. E o segundo é uma ação altamente estável, que é a Johnson Johnson. Então, quem investiu $10.000 lá em 92, teria praticamente o mesmo retorno. As duas deram em torno de 10,5%. A Johnson Johnson deu um pouquinho mais, mas 10 mil teriam praticamente virado $200.000, o que é um bom rendimento, está ganhando 10% em dólar. Só que veja o perfil de risco muito diferenciado. Quem investiu numa mineradora, isso é uma mineradora muito consolidada, é a BHP Billiton, é uma gigante, mas mesmo assim teve vários sustos. Essa ação ela chegou a cair em mais de 74% nesse período. E é uma ação americana, ela é australiana e inglesa, ela tem head office nos 2 países, mas ela é cotada em dólar ou em libra, em moeda forte. Então imagina uma ação cotada em real, a volatilidade que tem. E a segunda é a Johnson Johnson, que é uma ação altamente estável. Veja aqui, essa parte de baixo, eu estou mostrando as principais quedas dessas 2 ações. Veja aqui, ó, em vermelho é a Johnson Johnson, ela teve algumas quedas, que é normal, mas ela caiu pouco e se recuperou rápido. E quem estava na BHP Billiton teve quedas enormes e algumas delas demoraram mais de 10 anos para se recuperar. Então a primeira questão é a diversificação, que a Silvia falou, e também a escolha dos ativos. Se você souber escolher bem o seu portfólio, você pode diminuir muito essa volatilidade, ou se você não escolher bem, você vai ter muito mais volatilidade. Eu não vou nem falar da importância de investir no exterior, isso vai ser assunto para uma outra live, mas você já deve estar imaginando que é importante investir em moeda forte, porque você vai diminuir muito o risco. Mas isso aí é um assunto para uma outra live. Então, o que eu queria falar para vocês é a importância de construir bem o seu portfólio e entender o ciclo de vida, o ciclo de cada investimento. No caso, uma mineradora tem ciclos muito longos, que aqui nesse gráfico que eu estou mostrando aí, os últimos 30 anos, você está vendo um grande ciclo de alta e depois 2 ciclos aí que ela não saiu do lugar. E aí não adianta, mineradora é assim, ela vende uma matéria-prima, um commodity, como a gente fala no mercado, que tem períodos de alta e períodos de baixa. Não depende só dela, depende do produto que ela vende. Que é diferente da Johnson Johnson, que só depende dela, porque o produto que ela vende, ela que faz, e ela já sabe que ela consegue impor o seu preço. E a segunda forma da gente trabalhar com risco, então a primeira foi a diversificação, escolher bem a sua carteira, entender cada investimento. E a segunda notícia para vocês é que o tempo é seu maior aliado. O que eu estou mostrando aqui nesse gráfico é o seguinte:
eu falo isso muito para os meus clientes. Eu não sei te dizer se o ano que vem a tua carteira comigo, a tua conta comigo vai estar no valor maior ou menor do que ela está hoje. Você vê o risco, você vê aqui a oscilação de rendimento em um ano. Isso aqui é um estudo do Barclays junto com o Robert Shiller, mostrando dos rendimentos do principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500, desde a sua concepção em 1950 até 2013, ele é um estudo um pouco antigo, mostrando que se você pegasse cada ano de rendimento do índice S&P 500, da renda fixa americana ou no portfólio meio a meio, que em um ano no pior ano ela caiu 37%, e no melhor ano ele subiu 51%. Então não sei muito dizer se daqui a um ano você vai estar ganhando dinheiro ou não. Você tem 65% de chance de estar, mas pode ter anos negativos. Se a sua conta estiver comigo por 5 anos, eu já sei que eu tenho uma enorme probabilidade que daqui 5 anos você vai estar ganhando dinheiro. A probabilidade, no melhor cenário, se eu pegar períodos de 5 anos, no melhor cenário, eu vou ter te entregado um resultado de 28% ao ano, investindo em ações, e no pior resultado você teria perdido 2%. Eu tenho quase 98% de confiança que a sua conta vai estar maior daqui a 5 anos do que ela está hoje. Mesma coisa, parecido também se tiver só em renda fixa. E se tiver um portfólio balanceado, bem construído, eu tenho certeza que daqui a 5 anos você vai ter mais dinheiro investido comigo como gestor do que a tua conta vai estar com certeza positiva. Se o período for 10 anos, mais ainda, e em 20 anos não tem como você perder dinheiro. Por isso que eu falo que o tempo é seu maior aliado. Se você tiver o tempo, se você estiver aportando para chegar na tua aposentadoria daqui 20 anos, você não pode se preocupar muito com quedas no mercado. Agora, se você estiver aposentado e você estiver sacando aí 10, 15% da sua conta, aí é uma outra história. Por isso que é muito importante conhecer a sua situação. Deixa eu tomar uma água antes de eu falar do seu maior inimigo, que que nenhum questionário fala isso para você. Nenhum questionário fala na importância de ganhar da inflação. O seu maior inimigo para o seu sucesso financeiro não é nenhuma queda no mercado, nem é necessariamente ter o ativo errado, desde que você tenha uma diversificação suficiente. O maior inimigo é você perder dinheiro para a inflação. E aqui eu quero contar para vocês um problema, que a inflação no Brasil está nas alturas e hoje a maioria das aplicações de renda fixa estão perdendo para a inflação. Quem está com dinheiro em CDBs ou no Tesouro Selic pagando 7,75%, que está pagando hoje, está perdendo, porque a inflação, como eu falei na live passada, ela está acima de 10%. E outra notícia não tão boa é que o Ibovespa perdeu para a inflação nos últimos 10 anos. Então a inflação é um trem descarrilhado que passa por cima do seu portfólio, e se você não tiver uma proteção para a inflação, você não vai sair do lugar, muito infelizmente. Se você deixar o seu dinheiro parado na conta corrente, esse dinheiro vai estar perdendo feio para a inflação. Então, por mais que você tenha medo dos riscos, invista, nem que seja 100% renda fixa, não deixe dinheiro parado. Eu estou ficando velho, eu lembro dessa notícia que eu trouxe para vocês. Em 2012, essa notícia reclamando que a gasolina estava um absurdo de caro em Minas Gerais, tinha chegado a R$ 2,90. Hoje isso parece uma pichincha. Eu lembro já ter enchido o tanque do carro com 15 pila. Eu sei, eu estou ficando velho. Então, se você pensar no seu patrimônio em litros de gasolina, saiba que se o seu dinheiro não estiver crescendo o suficiente, daqui para frente você vai comprar muito menos litros de gasolina que você compra hoje.